Ó, vamos ver o nosso grande comunista Gustavo Machado explicando por que, na visão dele, o Brasil não se desenvolve. Então, o Brasil não se desenvolve, vamos entender junto com ele, tentar, né, entender junto com ele, ver a opinião dele, né, que ele tem o viés comunista, né, a questão dele de política, ele se declara comunista, e ele vai explicar pra gente, pela visão dele, por que que o Brasil não se desenvolve. Vamos ver. Setor de iPhone, etc., significa mais outros 9, 10, 12%. Você está entendendo? A questão é que se você não estiver metido dentro desses grandes nichos de produção do valor, o seu papel na divisão internacional do trabalho vai ser insignificante. O que aconteceu com o Brasil durante todo o governo do PT? O setor industrial que mais cresceu é a indústria de alimentos. A indústria brasileira, em termos absolutos, ela manteve seu peso. Tá vendo? Isso aí é complicado, porque assim, ó, aí nessa a gente tem que importar muito, né? Porque a indústria cresceu, cresceu. Qual foi o setor? Alimentos. OK, não é ruim, porque o setor de alimentos, ó, a gente precisa comer, blá blá blá. Eu sei. Só que assim, tem um grande problema aí. Se a gente não faz desenvolver, ele deve falar isso, né? Se a gente não faz desenvolver indústria de ponta, celular, notebook, satélite, GPS, carro, blá 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 blá, é um problema, porque aí a gente tem que ficar importando. Aí a gente fica dependente de outros países. Aí vem multinacional pra cá, não é ruim. A galera fala, mas gera emprego. Tudo bem, gente. Só que até o conhecimento, a tecnologia, né, fica lá fora. E um grande pensador já disse, busquem conhecimento. Conhecimento que é importante. Em termos de número de pessoas empregadas na indústria de transformação, mas as pessoas que estão empregadas na indústria de transformação, cada vez mais é onde? Na indústria de alimentos. A indústria de alimentos é que tem menor valor agregado, menor complexidade do trabalho. E o que significa menor valor agregado e menor complexidade do trabalho? Salário mais baixo. Então você entra lá na base da RAIS, que é onde tem a base de todos os trabalhadores brasileiros, maior setor industrial brasileiro, de alimentos, salário mais baixo de todos os setores industriais, de alimentos. De alimentos. Tá entendendo? E veja, essa classe trabalhadora com esses salários mais reduzidos, porque a indústria se simplificou, porque ela é menos complexa e tudo, é quem vai comprar o produto que é feito como capital. Isso é a economia brasileira inteira. Poder de compra Poder baixíssimo. de compra que Com fica mais certeza. reduzido, mais Com baixo e tudo certeza. mais. Ô, Gustavo, e tudo isso reflete nos problemas que a gente vive hoje no Brasil, na nossa sociedade? Tudo isso é a causa de uma educação de péssima qualidade, é a causa dos problemas de segurança pública, que era algo que eu queria conversar com você hoje também. Por exemplo, várias pessoas hoje estão indo na internet falando que a esquerda brasileira não sabe falar de segurança pública. A esquerda brasileira ela não tem as soluções para segurança pública. Né? Você acha que isso que a gente está falando reflete? E eu gostaria que você desenvolvesse mais essas ideias, como que a gente pode resolver esses problemas hoje. Ah, claro. Com certeza, tá? Eu fico batendo muito nessa tecla, porque eu chego na segurança pública já já. Tá. Beleza? Não vou deixar de falar, não. Para as pessoas não perderem de vista o seguinte, olha. Sem você ter produção de riqueza em escala crescente, não há distribuição da riqueza. Aí depois tem o segundo problema, que é de como ela é distribuída. Apropriação desigual. Mas no Brasil... E tem que pensar isso. Vamos distribuir riqueza? Vamos. Não precisa nem ser estilo Robin Hood, arrancar dos ricos e entregar para os pobres. Nem existe mais essa distribuição meio que natural mesmo, sabe? De naturalmente a galera ter emprego e subindo de cargo, né? Pegando cargos mais altos e tudo mais, empreendendo, né? Também tudo mais. Só que se o país não gera riqueza, vamos dividir o quê, galera? Né? Aí você não tem riqueza, divide pobreza, né? Que eu não tenho riqueza, né? Enfim. Hoje pode parar nesse primeiro. Porque o Brasil é uma produção de riqueza estagnada no longo prazo ou até em queda, porque não há projeto de desenvolvimento nacional. E não há interesse. Tá? Galera, e é o seguinte, esse negócio de projeto de desenvolvimento nacional, ele fala, parece um palavrão, um negócio meio... Mas não, é um negócio muito simples. É um projeto. Como é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? Qual que é o nosso projeto para daqui 10 anos pro Brasil? O Brasil não tem isso aí não, galera. Tem um professor conhecido meu que ele brincava, né, nas aulas, que ele até falava assim, o Brasil parece uma Kombi velha, cheio, e os brasileiros são um monte de gente lá dentro fazendo churrasco.
né? Aí tá um churrasco, um samba tocando dentro da Kombi, aí a Kombi para. Aí a gente escolhe alguém para dirigir a Kombi. Aí a gente, no meio da gente aqui, a gente põe um para dirigir a Kombi. Aí o cara que tá dirigindo a Kombi fala, ó, vou lá pro Nordeste, beleza, galera? Beleza, e o churrasco come lá no fundo da Kombi, o samba, blá 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 blá. Aí 4 anos para. Ô, gente, vamos lá, vamos escolher outro pra dirigir a Kombi aqui agora. Aí vai lá, escolhe outro pra dirigir a Kombi. Quando não continua o mesmo, troca. Aí o outro fala, troca. Aí chegou o outro lá e fala, ah, agora eu vou virar a Kombi aqui, galera, porque eu acho mais legal se a gente for pro sul. Aí nós estamos lá no fundo assim, esquenta não. Pra onde você for ir, meu irmão? Não esquenta a cabeça não, porque aqui é churrasco e samba tocando e blá 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 blá. E é isso, gente. O país parece um carro perdido, sabe? Uma Kombi perdida. Não tem muito rumo. De 4 em 4 anos a gente troca o rumo. Que seja de 8, vai aí, né? 2 Lulas. E é o que parece que está se apresentando para ser mais 2 Lulas, né? Então, mas teve Temer, teve Bolsonaro e a máxima ela continua acontecendo, né? De não tem muito um caminho certinho. O Brasil não tem, eu concordo plenamente com ele. O Brasil não tem um projeto de desenvolvimento nacional, que é o negócio que a China tem. Pô, tem. Ai, como é? A China é comunista. Beleza. Você tem as suas críticas à China, eu tenho minhas críticas à China. Só que uma coisa a gente não pode negar, galera. A China tem um plano nacional de desenvolvimento. Eles sabem onde eles querem chegar daqui 50 anos, daqui 10, daqui 5. Se amanhã o presidente da China der um piripaque nele lá, o próximo que assumir vai seguir aquele plano que eles já têm. Você entende? Então, isso é uma coisa que o Brasil não tem, e sem isso, ter desenvolvimento é muito, 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 muito difícil. Muito difícil. Dos setores dominantes no Brasil e fazê-lo, porque é algo caro, custoso, que leva tempo e eu quero lucro rápido. E aqui tem lugar para ganhar lucro rápido. Aqui é melhor você jogar na agricultura, é melhor você jogar na mineração, é melhor você jogar no petróleo, ou nesses setores industriais de baixo valor agregado, na indústria de alimentos, nesses enraizamentos que vai se ter no mercado interno brasileiro, que foi se conformado, né, que vai explorar aqui a educação privada, a saúde privada e por aí vai. Então esses setores se beneficiam, ganham muita grana, e se não der para expandir, eu coloco no exterior ou eu boto em títulos da dívida pública brasileira e seguimos o barco. Juros aí, viver disso aí. Isso. O Bolsonaro expressa um grupo que é isso mesmo. O Brasil é isso mesmo e foda-se. O importante é que o meu esteja garantido. E aqui eu tenho que acirrar as condições para garantir que essas condições de reprodução do capital dentro do Brasil em decadência continue. Então, como o Brasil descende a ladeira, então eu tenho que reduzir condições de trabalho, tornar o trabalho mais flexível, permitir contratação de trabalho intermitente, acabar com a CLT, trabalho parcial, acabar com a CLT que está virando privilégio no Brasil, né? E por aí vai. Então a gente expressa exatamente isso. O PT, acho que sempre teve um projeto de poder, sem saber exatamente o que ele ia fazer e sem estar disposto. Tinha que ter uma revolução, investimento no setor tecnológico. Sim, com certeza, né? É o que eu falei no começo, né? Que tem que investir na indústria de ponta. Não adianta ficar crescendo. Aí vai ver a indústria que mais cresceu no Brasil, é o que ele falou. Os dados realmente são verdadeiros. É a indústria de alimentos que cresce. Não faz muito sentido, né? Precisa fazer qualquer grande enfrentamento. Então você fala assim, tem pessoas no PT que querem uma mudança estrutural no Brasil? Eu não duvido que tenha. Mas não adianta você querer. Você tem que estar disposto ao grau de enfrentamento. E é legal, né, galera? Porque, ó, vocês viram aí os últimos 30 segundos de vídeo. O legal do pessoal que é algo. Do Gustavo eu não tinha. Gustavo Machado, eu não tinha acompanhado muito conteúdo dele, não. Tô vendo com vocês, né, que agora. Mas é engraçado porque os comunistas eles batem no Bolsonaro e eles batem inclusive no PT, né? Que para eles o PT não é esquerdo o suficiente, né? E o Bolsonaro é direita, obviamente, né? Então eles batem em todo mundo. Que te permita tal. A primeira condição para o PT chegar no poder que ele fez foi assinar uma carta ao povo brasileiro, assinada pelo Lula, evidentemente, garantindo que não ia mexer em nada disso para deixar todo o setor capitalista brasileiro tranquilo. Aqui nós vamos botar o ajuste fiscal acima de tudo, aqui nós vamos cumprir todos os nossos compromissos, tanto com as organizações estrangeiras quanto com o capital a nível internacional. Essa carta foi o grande salvo-conduto do PT para falar assim, olha, nós vamos chegar no poder e queremos conciliar o interesse de todos. Agora, quando você concilia o interesse de todos, você mantém os interesses de quem... Tá entendendo? Então, ele tenta fazer o quê? Pequenos ajustes. É meio que um pouco assim...
Eu concordo em partes, assim, com essa afirmação, porque é aquela questão, né, galera? a- Você vai fazer uma negociação. Uma negociação política, ela não é muito diferente da negociação, né, comum, assim, que tá todo mundo acostumado e tudo mais. Mas é aquele negócio assim, você tá fazendo uma negociação. Aí você tá negociando com alguém. O cara tá armado, tá de armadura, tá de capacete, tá dentro de uma proteção de vidro blindada, e você tá do lado de fora só de cueca. Vocês dois estão negociando. Vocês nunca estão negociando em pé de igualdade, né? E talvez essa armadura, né, no sistema como a gente vive hoje, talvez seja a questão de você ter o dinheiro mesmo e tudo mais, né? E não tô falando de pouco dinheiro, não. Você que tem só 50 casas no seu nome, não é de você que eu tô falando, tá? É gente que tem muito mais do que isso. Beleza? Então, é quem meio que determina o poder, né? Aí você fica querendo conciliar, veja bem, calma lá, você acaba, né? Eu entendi a crítica dele. Acredita que o nosso vizinho aqui, que detém 40% do capital mundial, ele quer que o nosso país se desenvolva? Ele permite? Ou será que é um Eu não vou ver a resposta dele, mas não é interessante. Geopoliticamente, não é interessante. Não é. Mas, ó, por exemplo, os Estados Unidos deixar o Brasil se desenvolver livremente não é interessante. Porque os Estados Unidos já errou isso uma vez com a China. Em 2002, eu vou falar números freestyle aqui agora, mas eu não acho que eu não estou muito enganado, não. Em 2002, acho que a China estava em 12ª maior economia do mundo, o Brasil era ali top 5, praticamente. Hoje, olha como que isso se inverteu. E a China virou um polo do mundo agora, né? Então agora o mundo tá meio divididão, assim, né? Mais ou menos, né? Assim, jogando bem freestyle mesmo. Estados Unidos meio que comandando aqui, a América, né? América Latina, né? A Europa ali meio um pouquinho. A Rússia meio que abrangendo a parte da Europa ali e tudo mais, né? No geral, assim, principalmente o leste europeu. E a China, um polo muito grande lá na Ásia, que estava despontando como o Japão, mas aí hoje o Japão mais sobre esfera de influência dos Estados Unidos, né? Então, assim, a China logo vira a maior potência. Pois não, na velocidade que está crescendo, logo chega. Só que assim, os Estados Unidos não quer outra China, e ainda mais no quintal deles. Porque, gente, vamos ser sinceros, eles enxergam a gente como um quintal. Olha, o que o Trump fez com o Maduro, gente, parênteses importante, eu não estou dizendo que concordo com o que o Maduro está fazendo, não estou dizendo que a Venezuela é uma democracia, nada disso, esquece isso. Pensa só no seguinte, um presidente de um país lá do outro lado veio aqui, catou o presidente do outro país, levou embora e pronto. Acabou. E em qualquer outro... Gente, eu fico pensando, para você entender o quão bizarra é essa situação, por mais que você concorde ou discorde, ela é uma situação muito bizarra. Imagina fazendo isso com o presidente da Alemanha. Imagina alguém entra na Rússia, pega o Putin e leva embora. Imagina alguém entra na China, pega o Xi Jinping e leva embora. É inimaginável um negócio desse. Mas com a Venezuela aconteceu. E tá todo mundo seguindo a vida. Beleza, galera? Hoje é sexta, churrasquinho amanhã. Beleza? É isso. Sabe? Então, não, acho que não. Eu não. Vamos ouvir o que o Gustavo acha, mas a resposta da pergunta dele: você acha que para os Estados Unidos é interessante o Brasil desenvolver? Não é, não é. Não é legal ter um polo aqui pertinho na porta da cozinha deles. Mas vamos ver o que o Gustavo vai falar. jogo que o PT tem que vencer uma batalha todo dia Com ali? certeza. O PT teria que enfrentar, por exemplo, os Estados Unidos para fazer isso. Uma das coisas que a gente vai mostrar no Anuário de Laes, por exemplo, o pessoal acha assim, o Brasil está cada vez mais dependente da China. Não. O capital que atua aqui dentro é majoritariamente americano, tá? Porque as pessoas confundem balança comercial, que balança comercial não é o capital que atua aqui dentro. É para quem você vende e de quem você compra, tá? Nesse sentido, ok, a balança comercial brasileira ela é majoritariamente de compras e vendas com a China. Vou até pegar o dado aqui para vocês, tá? Os Estados Unidos, ele tem no Brasil, o dado que eu estou aqui de 22, no anuário está um pouquinho mais atualizado, tá? Os Estados Unidos representa 28%. Pior que é bizarro, o Trump achou que era roxo do planeta e fez que seria melhor para os Estados Unidos. Né? Agora é a Dinamarca, o próximo alvo. A Dinamarca, no caso, a Groenlândia, né? O capital estrangeiro instalado aqui dentro do Brasil. O segundo colocado é a Espanha, 6%. Nossa. Nossa. Tá?
28 Estados Unidos, porque isso é o mundo inteiro, tá? Então 28% é Estados Unidos. A Espanha em segundo lugar, 6%. Reino Unido 5%, França 5,5% e China 4,5%. Tá? Então o capital... É interessante a gente só pontuar uma coisa, ó. O que ele tá falando aqui é capital de fora aqui dentro do Brasil, se eu não tô muito enganado. Né? Então não é que faz mais negócio, menos negócio, tudo mais. Tem dinheiro dos outros países aqui dentro do Brasil. De que país que veio esse dinheiro? Né? Veio dinheiro de fora. Cada R$ 1 que vem de fora, vamos colocar assim. Qual que é a porcentagem de quantos centavos de cada real desse é de cada país de fora? E realmente é uma falácia, né? Você dizer que o Brasil tá muito tal com a China e não sei o quê. É uma falácia, né? Realmente. Salve, Alan. Instalado aqui dentro. Isso tem um impacto tão grande que aí quando a gente vai olhar, por exemplo, não apenas há uma transferência de renda do Brasil para o exterior muito maior do que a transferência do exterior para dentro do Brasil, tá? Mas pior, quando a gente olha o capital estrangeiro instalado no Brasil e o capital brasileiro instalado no exterior, cara. A gente não tem nada lá. Não, até tem. Sabe onde que tá? Ah. O Brasil tem investimentos gigantescos nas Bahamas, Puta que pariu. nas Ilhas Virgens. Não, tá tudo aqui. A gente trouxe os dados todos, tá? Na Bahamas, nas Ilhas A gente sabe. Quando você manda dinheiro pra esses lugares aí, a gente sabe. Eu sei, você que tá me assistindo sabe quem é que tá mandando esse dinheiro pra esses lugares aí, né? A gente sabe quem que é. Então, assim, olha que interessante. Vem dinheiro de fora pro Brasil, então a cada R$ 1 que entra no Brasil, né? É óbvio que é de outra moeda, né? Mas a cada R$ 1 que tá aqui dentro do Brasil que veio de fora, 25 centavos é dos Estados Unidos, o resto divide para todo o resto dos outros países do mundo. A China não é nem top 5 maiores dinheiros de fora que estão aqui no Brasil. E o que sobra pra gente? Quando a gente tira dinheiro daqui para mandar para fora, qual que é o pensamento que a galera tem? Não, beleza, o dinheiro investido do Brasil é muito bem investido. Quer dizer, na verdade tem dois pensamentos, né? O primeiro mas aqui o governo de esquerda comunista só investe em Cuba, só investe na Rússia, só investe na China. Não é verdade. E a galera da direita, né? Não, o dinheiro do Brasil é muito bem investido, é nos Estados Unidos, é na Europa, não sei o quê. Também não é verdade. O dinheiro nosso que sai daqui vai para paraíso fiscal. Para paraíso fiscal. Sonegação. É isso que é o nome. Paraísos fiscais. Não é necessariamente corrupção, não, tá? Pode ser, mas não necessariamente. Porque lá você tem isenção fiscal. Esses lugares são paraísos fiscais. Não. Aí, ó, já deixa só claro uma coisa, tá, galera? Eu não entro nem no mérito de que se você tem a condição de fazer isso, faça, né? E você acha certo, né? Se teu dinheiro foi ganhado honestamente, como se diz, é um mecanismo que você tem a condição de utilizar, beleza, você acha certo, serve pra você, ok. Igual ele falou, nem sempre esse dinheiro é sujo, né? E tudo mais. Só que uma coisa muito interessante pra gente pensar aqui é o seguinte, o nosso dinheiro que sai daqui e que vai pra fora, ele não tá focado em trazer mais investimento pra gente, é não perder, né? Justo. Nosso Brasil é muito imposto, não sei o que, tal, beleza, ok, tudo bem. Eu entendo o pensamento dessa questão de correr de imposto, mas aí vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Porque, por exemplo, a cada R$ 1 que vem de fora, 25 centavos vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandam dinheiro aqui pro Brasil. O Brasil não é paraíso fiscal. A gente paga imposto pra caramba. Qual que é o interesse dos Estados Unidos ficar mandando dinheiro pra cá? Investir. Ok, beleza. Então investir para esse dinheiro ter retorno, né? E beleza. O nosso vai meio que para paraíso fiscal para se proteger. É o projeto de desenvolvimento que a gente estava falando no começo, né? Porque são lugares muito pequenos que precisam de uma arrecadação tributária minúscula. Então, para eles deixar essas coisas todas isentas, o tamanho do capital que você vai puxar, que vai para esses lugares que não cobram imposto nenhum, já compensa para lugares como essas ilhas ali do Mar do Caribe, tá entendendo? Então isso são empresas brasileiras que botam sedes lá nas Bahamas, nas ilhas, ou seja, não é investimento no estrangeiro, porra nenhuma. E quando você vai ver a maior fração do capital estrangeiro brasileiro lá fora,
é do governo brasileiro. Quando você desconsidera essas Ilhas Virgens, Bahamas e tal, é o quê? É o governo brasileiro com títulos à dívida dos Estados Unidos. O Brasil emprestando dinheiro para os Estados Unidos a juros baixos. Caraca. Né? Então, sim, óbvio que o governo do PT, se quisesse ter um projeto estratégico de desenvolvimento, teria que romper com os Estados Unidos, teria que bater de frente com os Estados Unidos, teria que ter um enfrentamento com os Estados Unidos. Se estiver disposto a fazer isso em algum momento, jamais. E esse capital estrangeiro instalado no Brasil dos Estados Unidos aí de 28%, Aham. a maior E parte. assim, eu vou voltar na pergunta, mas ó, galera, é aquela máxima, né, assim, tem fã do Trump e hater do Trump na internet, gente de direita, gente de esquerda, a galera não sabe nem o que tá falando, né, não tem nem ideia, assim, do que, ó, o Bolsonaro era amigão do Trump, ó, veja bem, agora o Lula é amigão do Trump, tal, galera, não tem essa, não tem, a geopolítica é um negócio muito mais complexo do que você achar que o cara só é amigo ou só é inimigo do outro, os presidentes, eles são meio que peões, assim, nesse jogo de xadrez, né? Parte deles está em Big Techs, data centers. Não, cara, esse é o problema. Big Ah. Tech não é quase nada, porque as Big Techs estão lá nos Estados Unidos. Nós só consumimos. O que tem aqui no Brasil é quase nada. Por exemplo, a Google não desenvolve Google Maps no Brasil. Pensa os aplicativos que você usa da Google. Nenhuma é desenvolvida É no Brasil. tudo desenvolvido lá. É desenvolvido lá, roda em data centers lá, é tudo lá. Aqui na Google você tem aqui basicamente uma sede administrativa. Verdade. Porque como a gente consome esse produto, então juridicamente, então por Precisa exemplo, a ter. gente está aqui no YouTube, né? Aham. Eu vi ali a denúncia do Felipe Durante lá, do professor Roque, né? Que processou ele lá. Que processou não, que deu strike nos vídeos deles lá, em tudo. Inclusive, minha solidariedade absoluta e total ao Felipe Durante aí com relação a isso. Então você vai fazer receber strike, vai ter que recorrer. Você tem que ter uma sede administrativa da Google aqui para lidar com essas coisas. Tá entendendo? Verdade. Mas se você for olhar o número de trabalhadores da Google no Brasil, é muito pequeno, porque o grosso dele tá todo nos Estados Unidos. Tá lá. Tá lá. Não, e tem mais um problema nessa questão. Que não tá desenvolvendo tecnologia aqui pro Brasil, desenvolve tecnologia pros Estados Unidos. Então, assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo de outra área, mas que vai ilustrar um pouquinho isso bem. Por exemplo, vamos imaginar assim, o Brasil tem a Embraer. Toda a tecnologia que a Embraer desenvolve, que é uma empresa estatal brasileira, ela fica aqui pro Brasil. Então o Brasil vai fazer um caça de última geração e precisa de, sei lá, vai desenvolver um negócio que faz esse caça voar, dar 3 voltas no planeta Terra sem precisar pousar. Econômico, caça 1.0 turbo. Econômico, não gasta nada. Faz 36 km por litro. Gasta menos que uma CG 150. Desenvolver essa tecnologia é brasileira. Agora, vamos supor o contrário. Né? A Google tá aqui no Brasil, tem um escritório, igual ele falou, né? Precisa ter mesmo. Mas aí se desenvolveu uma tecnologia que não é uma tecnologia brasileira. Essa tecnologia ela é dos Estados Unidos e ainda é provável que eles vão vender pra gente ainda. Então, vocês entendem que é um negócio meio. Como é que eu posso dizer? A conta não fecha, né? Não bate a conta, né? Então a gente está falando de um capital norte-americano aqui de duas formas. Só para interromper mais uma vez. É assim, ó. Gerar emprego é muito pouco. Entendeu? Gerar emprego é muito pouco. Mas eles estão aqui, então gera emprego. Beleza, mas é pouco. É pouco ainda, sabe? A gente precisaria de mais, né? Para desenvolver o Brasil é mais. Né? Mas o Brasil não pode ter nenhuma porcentagem nova. E quanto a isso, deve ter sim, né? Pela operação aqui no Brasil. Uma parte deve ser imposto e tudo mais. Só que, né, no final das contas, como se diz, a maior parte, né? O maior pedaço do bolo tá lá, né? Vai para lá, não fica aqui mesmo. De empresas da revolução tecnológica anterior. Então nós estamos falando de empresas de automóveis, igual você tem a General Motors. Você está falando de empresas de eletrodomésticos, como você tem algumas americanas. Você está falando, às vezes, de uma pontinha, de uma Apple que vai só terminar o processo de montagem de uma coisa ou outra, ou ter uma sede de distribuição aqui no Brasil. Você está falando de capital americano que compra empresas brasileiras do atacado e de outros setores. Como a Microsoft, que está na Zona Franca de Manaus. Que está na Zona Franca de Manaus, exato, coisas assim. São coisas assim. Só que como o Estado... Não são grandes produções, realmente. Não vem... Eles não faz processador aqui no Brasil. Sabe? De celular, enfim, de computador, o que seja. Não faz.
É coisa mais simples, é finalização, é detalhezinho ali, né? As montadoras de carro principalmente. Os Estados Unidos têm um vínculo direto, presença do capital americano, um vínculo histórico muito grande, muito tempo. Essa coisa vai se enraizando por vários pequenos setores, às vezes, inclusive, comprando empresas que já existem. E esse capital, claro, está em interesse dos Estados Unidos, não está em interesse do Brasil. O Brasil não Sim. consegue negociar com esse capital para que favoreça o nosso O país. capital é deles, eles fazem o que bem entender, né? Eles fazem o que bem entender. Você tem caminho de gigante para ter investimento, né? Aham. Se eles quiserem retirar ele daqui e levar para outro lugar, retira e leva, como a Ford fez. Ford falou, quer saber? Eu estou em quarto, quinto lugar ali no mercado brasileiro automobilístico. Quem domina é primeiro a Fiat, depois Volks e GM, eu estou bem atrás. Ali eu realizo um lucro menor, é veículo de menor porte. A Ford falou, quer saber? Eu pego a minha unidade lá da Argentina e comercializo os carros meus pela unidade de produção da Argentina no Brasil, vou fechar. Então, mas isso aí não é uma escolha só da empresa em si. Isso aí é valor. Claro. Se tiver uma isenção, se tiver um benefício, eles vão ficar aqui. Eles não estão aqui porque vou fazer um acordo comercial com o Brasil. Eles não precisam disso. Eles Não, estão aqui porque de alguma forma tem um benefício. Eles foram para a China porque a mão de obra lá era barata, produzir pra Sim. caramba. Aqui a mão de obra é barata, mas tem um entrave jurídico que todo mundo fala que é um problema que a gente tem, um entrave jurídico aqui, sim, né, sim. de leis trabalhistas, acaba causando um desgaste entre a produção e o produtor ali. Então eles estão aqui não é porque eu vou sair do Brasil porque não, Sim. é porque aqui tá de alguma forma não tá compensando para eles. É claro, se eles saíram é porque não está compensando. Isso é evidente. O capital faz os movimentos pensando no seu Exato. lucro imediato. É lucro. E o que eu estou dizendo é isso. Se o Brasil quiser um projeto estratégico de desenvolvimento, você vai ter que ter decisões, vai ter que tomar medidas que não seguem a lógica do lucro imediato. Exatamente. Aí, tipo assim, se você for pensar só em lucro ou em jeito fácil, né? Por exemplo, é um jeito fácil. Ó, não temos emprego, tá precisando de emprego no Brasil. Por exemplo, tá? Tô pegando um tema aqui. Tá precisando de emprego no Brasil. A gente tem opções. Quais são as opções que a gente tem? A gente pode focar, investir em educação, tecnologia, forte mesmo, nas universidades, né? Talvez numa área específica, ou não em todas as áreas mesmo, não sei, né, como seria isso. Mas assim, vamos investir nisso aqui, vamos criar uma empresa, por exemplo, vamos criar uma empresa de tecnologia de ponta e o Brasil vai ter a sua primeira sua primeira empresa de celular. O Brasil vai começar a fabricar celular. Essa é uma opção para gerar emprego. A outra opção é, cara, traz uma filial da Apple pra cá, traz uma filial da Xiaomi pra cá, e põe aí, gera emprego, pronto. Às vezes, assim, é por isso que tem números e números, né? Que é engraçado a gente ver, porque você traz sei lá, vamos pegar aí, você traz uma empresa dessa e gera emprego. Ô, gente, aí eu fico pensando, a eleição desse ano é presidencial, ela não pega. Mas imagina uma cidade. Eu fico pensando no impacto numa cidade. Por exemplo, às vezes a cidade tem ali, sei lá, 50 mil habitantes, cidade média. Aí chega uma empresa lá, abre lá uma filial da empresa que vem de fora, gera 3 mil empregos. Gente, são 3 mil. Você pensa, a cidade tem 50 mil, gerou só 3 mil empregos? Nossa, é pouco, Tem que pensar que são 3 mil famílias. Então é o seguinte: são 3 mil famílias. Desconta dessa ideia criança, adolescente, idosos, pessoas que já estão empregadas. 3 mil numa cidade de 50 mil emprega praticamente todo mundo ou deixa relacionado ali uma pessoa próxima de você, da família, que está empregado naquela empresa. Então, é uma solução que parece genial. Você fica pensando, nossa, o prefeito da minha cidade, né, ou o governador do meu estado, ou até o presidente mesmo, foi genial. Ele trouxe essa empresa para cá, gerou não sei quantos milhões, milhares de empregos. Parece uma solução muito genial no começo, porque tá gerando emprego, beleza. Mas a pergunta que o tema do vídeo pro Brasil ter um desenvolvimento, pro Brasil desenvolver, pro Brasil ser um país desenvolvido, né, pro Brasil crescer, se desenvolver industrialmente e tudo mais. Isso é uma coisa boa? Não é. É uma solução preguiçosa. Extremamente preguiçosa. Se tiver mais empresas tecnológicas, ia facilitar ter melhores tecnologias na criação nacional. Teria com certeza.
Com certeza. A China era um país rural há 20 e poucos anos atrás. Hoje produz celular. Hoje o BYD, se eu não tô muito enganado, ó, posso estar falando uma besteirona, tá? Pesquisa aí. Não confia no que eu vou falar agora, não. Mas eu vi uma notícia muito de relance esses dias pra trás que, se eu não tô muito enganado, a BYD já tá sendo um dos carros, acho que novos, mais vendidos no Brasil. Foi em 2025. Tá, se não for o mais vendido, tá entre os mais vendidos do Brasil. A BYD, chinesa. A China era uma roça há 30 anos atrás. Vou pegar aí 40 anos atrás, vai, se quiser jogar muito. E tá aí. Há 40 anos atrás o Brasil era praticamente o que é hoje em termos de desenvolvimento. É triste, né? É triste. Então, vocês entendem o que eu tô falando? Eu não sei se o exemplo ficou legal, mas é isso. É uma solução preguiçosa. Eu trago a empresa de fora, põe aqui, gera 3 mil empregos. É bom, é legal, a galera vai ficar super feliz. Tem emprego, ó, vou subir de cargo, vou não sei o quê, blá, 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 blá. BYD domina, mas é um dado interessante, né? Mas é uma solução preguiçosa. Se eu me desenvolvesse, se eu fizesse algo daqui, de onde eu tô, do meu país, seria muito melhor, né? Então, por exemplo, as empresas do setor automobilístico chinesas que se desenvolveram, elas passaram décadas realizando prejuízo. Décadas, até ter condição de competir, óbvio. Isso pensando em termos capitalistas mesmo, tá? Então, estou mostrando, se o PT quiser romper com essa lógica, se a gente quiser se desenvolver em cadeias chaves, isso não vai ser feito primeiro pelo capital privado, que, óbvio, não vai estar disposto a ficar. Primeiro que eles nem têm capital para isso. Capital, Exato. né? Eu já vi pessoal, os capitalistas brasileiros são muito grandes, etc. Perto do que é o capital a nível mundial, são muito grandes para nós, réis mortais trabalhadores, claro, né? Mas porque é o capital, o que é o cara lá da Master, que fez todas as bizarrices aí e tentou fugir do país, acabou de ser preso. O capitalismo a nível mundial... E já foi solto, tá, galera? Esse vídeo foi uma semana e pouco atrás, já tá solto. E tem a questão também, um outro exemplo que ele não citou, mas é muito interessante, que é a galera da Americanas. Americanas quase entrou em falência e o governo correu e acudiu, né? É dívida. Todos os países têm dívida. É disso que ele tá falando. É disso que ele tá falando. Entendeu? É assim, ó. A gente vai ter prejuízo. É conviver com prejuízo. A galera tem uma noção muito... Eu não vou dizer errada, mas é uma noção... talvez... esquisita. Uma noção estranha de achar que um país funciona igual uma empresa. Não é assim. Não é assim. Um país funciona de maneira diferente. É o que ele citou agora. Até a BYD virar uma das maiores produtoras de carro elétrico do mundo inteiro. Quanto tempo de prejuízo a BYD teve, gente? Quanto tempo que o governo da China teve que ficar tirando dinheiro do bolso e colocando a BYD? Tirando dinheiro do bolso e colocando a BYD. Até a BYD se tornar o que a BYD se tornou, vai dar prejuízo mesmo, não tem jeito. Você entende? Aí depois entra outras coisas também, corrupção, aí é difícil. O Brasil tem essa questão que a gente já conversou. Mas é esse o ponto. Aquilo ali é um cara chinfrim. Chinfrim do chinfrim do chinfrim. Pro capitalismo brasileiro é um cara que tem força. Uhum. Né? Quando a gente fala do Estado, por exemplo, eu acho engraçado quando eles falam assim, nossa, o Brasil investiu 50 milhões. Aí a galera fala, caralho, 50, isso é nada. 2 bilhões, Nada. cara. É 2 bi, não é nada, não é nada. Anunciaram esses dias que parece que investir 200 milhões no programa espacial brasileiro. Confere a notícia. Mas eu acho que era mais ou menos isso. Não é nada, galera. Nossa, não é nem... é troco de bala. Projeto Estado, brasileiro de inteligência nada. artificial, 23 bilhões em 4, 5 anos. Isso não é nada para a inteligência artificial e não é nada nem para as finanças públicas brasileiras, que é 23 bilhões. Tanto que não é nada... Deixa eu mostrar uma notícia aqui pra vocês. Parceria Google, Apple, IA. Quer ver? Vamos pegar uma notícia besta aqui. Ó, Apple se une... Eu não vou abrir a notícia, porque às vezes tem alguma imagem aqui que não pode mostrar no YouTube, né, tal, mas só pra ilustrar. Apple escolhe o Gemini do Google para turbinar a nova Siri com IA. Vocês entendem? Então, assim, a Apple pegou a inteligência artificial do Google pronta para não precisar desenvolver a sua. Então, quando o Brasil investe alguns bilhões em 5 anos para um desenvolvimento de uma inteligência artificial, eu concordo com o que o Gustavo está falando, é troco de bala, infelizmente. Bilhões em 5 anos. Né, a arrecadação líquida do Estado brasileiro deve estar em torno de 1 trilhão, aí, mais ou menos. Aí façam seus cálculos. Vou te falar que eu acho que são
3 trilhões. Né? Não, mas é a arrecadação total. Eu falo a líquida, porque uma boa parte dessa arrecadação aí é com dívida. É com rolagem da dívida. Entendi. É. Isso aí é verdade. Isso, é o processo de rolagem da dívida. Mas, a arrecadação enfim. líquida é aquela que vai ser de fato empregada, utilizada dentro do orçamento. Mas o aí Brasil você tem entende. condição de... Passa 3 trilhão ali. É, Passa 3 trilhão, né? Que a aproveita líquida é 1 um trilhão, mais ou menos. Mas pra você entender o tanto de dinheiro que passa. Isso que eu tava falando ia ser bom o Brasil aprender com as empresas que estão aqui e inovar. O ideal seria isso. Tem duas maneiras de fazer isso. Tá? Tem duas maneiras de fazer isso. A gente precisa inovar, ok. Entendemos isso. Tem duas maneiras de fazer. Ou o governo cata dinheiro e enfia numa empresa particular para a empresa fazer isso, que é o que o governo dos Estados Unidos faz com a empresa do Elon Musk lá para mandar foguete e tudo mais, tá? E a gente convive bem com isso, fica todo mundo feliz com isso. Ou então o governo faz isso em empresa estatal. Mas das duas maneiras o governo vai ter que perder dinheiro. Não é perder, é investir. Só que a galera vê como perda de dinheiro, né? E aí, politicamente, essa notícia vai chegar como? O governo investe 5 bilhões em inteligência artificial e não consegue fazer um negócio, mas não vai conseguir, porque 5 bilhões é pouco. Aí, falar que está investindo já gera voto. E a gente sabe como é que é a política brasileira, né? Nossa, mano. Não, passa. Sim. É muito. É Quando muito, o cara muito fala recurso, 2 bi perde 3 trilhões que rodou ali dentro. Claro. Mas o Brasil tem condição de trabalhar em déficit, assim, de falar, pô, vou gerar um déficit aqui internamente de 50, 500 bilhões aqui. Do dia pra noite, ele pode falar Por quanto isso que ele vai trabalhar com déficit? Por isso que mexer nisso aí, Rodrigo, significava, por exemplo, você vai ter que estatizar as principais estruturas produtivas brasileiras. Senão você não faz nada. Para conseguir, primeiro, ter... Aí aqui é a opinião do comunista, né, galera? Ele acha que vai ter que estatizar algumas coisas. Que arrecadado não está sendo destinado da melhor forma. É mais ou menos isso, mas a questão da arrecadação para um país, ela é meio... Vamos dizer assim, secundária. Um país tem outras maneiras. O Brasil, um país imprime dinheiro. Tá? Assim, tudo bem, gente. Nossa, tem gente que vai ouvir isso aqui e vai falar: Meu Deus do céu, inflação. Ok, tá? Só que, no final das contas, é isso. Um país imprime valor. Tá? Se ele quiser direcionar, ele direciona para o lugar que ele quiser. Recursos que advêm dali, definir as prioridades, porque é isso, o mercado é isso que o Robertinho acabou de falar. O mercado é para onde aponta o nariz. Para que eu vou pensar, por exemplo, em termos alimentares, no preço aqui do produto brasileiro, no preço que o consumidor brasileiro vai pagar, se eu vendo café, a carne, vinculado ao dólar, muito mais caro. Eu estou me lixando se o brasileiro vai pagar R$50 um saco de café de má qualidade. Eu quero Tô me vender lixando. o meu lá por $50. Claro. E pronto. Claro, então para você ter intervenção nisso aí... É esse que é o pensamento, galera. Quando você foca demais especificamente no lucro, assim, e o governo não intervém. Olha, desculpa falar isso, mas é verdade. O governo, de alguma forma, com todos os defeitos, não faz alguma coisa sobre isso, aí a vida aqui piora muito, sabe? E aí, pô, se eu hoje tô plantando café, eu vendo esse café para fora em dólar e recebo a saca do café que o mundo inteiro tá pagando, ou eu vou, não vou ser bonzinho, eu vou vender aqui pra tiazinha ali da esquina que torra e moe o café para ter um café artesanal de ótima qualidade vendendo no supermercado baratinho. Gente, não paga nem a produção, né? Não paga nem o que gasta ali com a produção desse café. Você tem que mexer, no mínimo, nas estruturas produtivas centrais do Brasil. Você tem que dispor delas, tem que ter elas. Ao contrário do que o governo PT e Fernando Henrique Cardoso fez. Eu acho que tem uma dificuldade maior, Machado. Ah. É lógico, isso que você fala é uma baita de uma dificuldade, né? Você vai ter que romper os elos dos donos da cadeia de produção, em tese, né? Exatamente. Mas e a galera daqui tá pronta para peitar todo esse processo? Porque aí você vai precisar de uma mão de obra que também vai ter que se ralar, vai ter que ralar por um tempo. Porque quando você entra nesse processo, não dá para você falar, nossa, a mão de obra industrial, o pai pagar melhor, vai pagar bem. No primeiro momento não é isso. É um trabalho até você realmente estabilizar essas colunas, até você levantar essa casa, até você fazer a fundação, é só o trabalho pesado, pagando pouco mesmo. Não penso não. Você vê os excedentes que a gente vê, quando a gente mostra ali na Petrobras, é porque, veja, o que rege a lógica do mercado, guiado aí
O que importa é o quanto que o outro paga. Eu vou dar um exemplo que já aconteceu em reuniões de negócio. Tem que pensar no seguinte, ó. Toda vez que fala de valor de mão de obra, mas foi pra China porque a China tem mão de obra barata. Beleza. Mão de obra barata é o seguinte, ó. Pagar pouco pra galera que trabalha nas funções é um atrativo pro pessoal que vem de fora? Então você tem que pensar o seguinte, ó. Eu deixo a vida da galera aqui dentro miserável pro povo vir de fora e chegar aqui, aí essa vida vai continuar miserável. Em algum momento a gente vai encarecer essa mão de obra? Não, porque se a gente encarecer essa mão de obra, a galera foge. Então, se a gente não vai encarecer a mão de obra, a galera vai continuar com a vida miserável. É um pensamento que a gente precisa ter. Entendeu? Então, vamos analisar o negócio? Vamos analisar. Beleza, mão de obra tem que ser barato para atrair a galera de fora. Então, vamos deixar a mão de obra bem barata? Vamos tirar direito trabalhista? Vamos, nossa, fazer a bagunça aqui. Ok. Então, a gente abaixa o valor da mão de obra, tira direito, não sei o que. Mão de obra vai ficar baratinha, ninguém vai nada, tudo tranquilo, tudo ok. Fechou. Aí, o que acontece? Essa mão de obra continua barata. Enquanto ela tá barata, a galera tá aqui. Então, o povo não tá ganhando dinheiro. Se não tá ganhando dinheiro, vai gastar como? Né? Aí precisa ter mão de obra barata e mercado consumidor, né? Aí fica, enfim. Mas se não melhora depois dessa condição, com medo da galera ir embora, a vida vai melhorar quando? Quando é que o cara vai ter um poder de compra maior? Se eu não tenho projeto de desenvolvimento, não produzo tecnologia aqui, minha tecnologia é importada em outra moeda. E quando que vai ser que essa vida vai melhorar pra galera? Vamos ralar? Ok, eu acho que se chegasse na galera e falasse assim, gente, vamos ralar 10 anos? Todo mundo, vamos pegar firme aqui, a gente vai viver num país de primeiro mundo daqui 10 anos. Muita gente concordaria, talvez, né? Mas e aí? Aí chega lá, não alcança, né? Ou se não, deixa eu olhar para os últimos 10 anos, vale a pena. Eu não, tô de boa, quero ganhar agora. Sabe, assim, é complicado, né? Será que nos anos o Brasil corta os impostos, a tendência é só aumentar? É mudar, né? Imposto muda. Uns aumentam, outros diminuem, aí vai depender de governo, política e tudo mais, né? É complicado. Associação envolvendo o Vale do Rio Doce, estudos que nós de Laes fazemos. Sabe esses cálculos de produtividade absurdos que a gente mostra no anuário aí? O cara paga o salário em meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Adoro as respostas do pessoal da Vale aos nossos estudos. Eles nunca questionaram um número. E eles são os mais diretos possíveis. Eles falam assim, e já aconteceu várias vezes, tá? Várias vezes, quase todo ano. Eles falam assim, legal o estudo, tá tudo certo, é isso aí mesmo. Só para levar, a Vale não é mais estatal 100%. Mesmo entendo a perspectiva suas, o que vocês estão querendo fomentar e tudo mais, mas para nós o que importa é o seguinte, as outras empresas da mineração tá pagando menos do que a gente. Então a gente vai pagar menos. Tá entendendo? A produtividade aqui cresceu. O preço do minério subiu, quando é o caso, subiu. A gente está tendo um ganho aí que dá aquela... E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Quem tem que preocupar com qualidade de vida da população é governo. E empresa quer lucro. Empresa tem que ter lucro. Gente, a empresa é feita para dar lucro. Toda empresa é feita para dar lucro. Abre uma empresa você. Não, a minha empresa eu não quero ter lucro, não. A minha empresa eu quero abrir ela. E aí todo o dinheiro que ela ganhar vai ser igualmente distribuído entre todos. Você não está abrindo uma empresa, está abrindo uma cooperativa, sei lá qual é o nome disso que você está abrindo. E a empresa tem que ter foco em ter lucro. Então, o cara que dirige o trator XYZ no meu concorrente está ganhando 5 mil por mês. Eu estou pagando 7. Eu demito o meu que tá recebendo 7 e eu contrato alguém para receber 5. Pra que eu vou pagar mais? O cara tá pagando menos do que eu. É 2 mil a mais de lucro por mês. Se eu tenho 100 caras desse, vezes 2 mil, quanto de lucro a mais eu tô recuperando mensalmente, anualmente? Com o tamanho do bolo que eu tô recuperando? É isso mesmo, tá? Convivam com essa realidade. E empresa existe para dar lucro. Quem tem que preocupar com qualidade de vida, se a população tá conseguindo comprar comida, é governo, tá? Não que aconteça, não que não aconteça. Só tô dizendo que é. A coisa toda que o cara paga o salário só que na empresa aqui do lado do setor da mineração tá pagando menos do que a gente. E o que o mercado determina, a concorrência dos trabalhadores, é a concorrência com as outras empresas da mineração. Quanto a Vale paga e elas pagam, nós estamos pagando mais alto, a gente quer pagar menos.
Lá tá pagando, do Mais lado lucro. paga 1.500, esse tá pagando 1.502. A gente paga 5 mil, a outra paga 3, a gente paga 4, a outra paga 2.500. Então, não, a gente quer pagar 2.500. Ah, vocês têm condições de pagar 8 mil? Temos, mas nós podemos pagar metade. Tá entendendo? É isso. Eu acho que não, você poderia muito bem reduzir jornada de trabalho. Por exemplo, o problema da tecnologia hoje, coloca, só como é que você vai fazer isso? Vai negociar isso com grande capital, até com médio capital. O problema da tecnologia coloca a redução da jornada de trabalho como imperativo. Muito legal, né, galera? Olha, Até com- sinceramente, eu tô impressionado, porque eu acabei de assistir um vídeo inteirinho do Gustavo, eu já tinha ouvido falar dele, assisti alguns trechos dele em umas lives por aí, vídeos por aí, mas me mandaram, né, hoje na caixinha lá do Instagram e falaram, assiste esse vídeo aí, e eu concordei, galera, sinceramente, aí, 99% que ele falou aí do vídeo eu concordo, né, baseado em dados, bonitinho, né, então... É isso. É claro que a gente precisaria de um vídeo. Não, talvez um vídeo, né? Não um vídeo, mas uma série. Tamanho de, sei lá, Grey's Anatomy, sei lá, gigantesca para explicar o porquê que o Brasil não se desenvolve. Mas o que ele trouxe aqui é um bom pontapé inicial para bater um papo, né? Gostei, muito, muito bom. Gostei demais das falas do Gustavo aí.